Gente, a paz do Senhor. Hoje eu vim aqui falar sobre mais um personagem bíblico e hoje o personagem bíblico é Mateus. E para dar uma base bíblica, eu vou estar lendo lá em Mateus 9:9, que diz assim: E Jesus, passando adiante dele, viu assentado na recebedoria um homem chamado Mateus e disse-lhe: Segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. Bom, Mateus, ele era cobrador de impostos. Ele era muito odiado, com certeza, pelos judeus, né? Porque tinha tudo aquilo que os cobradores de impostos eram como se tivesse traído o seu povo para trabalhar para Roma. Enfim, Mateus estava ali um dia coletando os impostos e Jesus passa, olha para ele e diz: Siga-me. E na mesma hora, Mateus o seguiu. E dessa breve história, eu quero tirar duas lições. A primeira é que Jesus escolhe quem ele quer. E ele não precisa dar explicação do porquê ele escolhe. Muitas das vezes a gente olha pra gente mesmo e fala: por que Deus me escolheu? Olha pra mim, eu não sou ninguém, olha a minha aparência, olha os meus recursos, olha pra mim. Ou a gente fala isso do amiguinho: nossa, por que Deus escolheu outra pessoa? Olha quem aquela pessoa é, olha o passado dela. Mas Deus escolhe quem Ele quer, porque Ele tem um plano, Ele tem um propósito. E Ele não precisa dar explicação do porquê Ele escolhe pessoas, do porquê Ele faz as coisas. Ele simplesmente escolhe. E Mateus, ele era um cobrador de impostos, mas mesmo assim Jesus escolheu ele para ser um dos 12. Dos 12. Isso é incrível. Ele escolheu um cobrador de impostos para ser um dos 12. Por quê? Porque ele tinha os planos dele. A segunda coisa é que, na mesma hora que Jesus diz: Mateus, segue-me, Mateus largou tudo e o seguiu. Mateus era rico, ele era cobrador de impostos, ele tinha tudo do bom e do melhor, a melhor casa, a melhor roupa. Então ele quis largar o conforto dele para poder seguir a Jesus. E eu vou dizer para vocês uma coisa: seguir a Jesus naquela época não era fácil, porque Jesus ele era realmente um missionário. Então ele saía em cidade em cidade, às vezes nem tinha casa para ele dormir, às vezes nem tinha comida, mas mesmo assim Mateus o seguiu. E na mesma hora, ele não falou assim: olha, mestre, só vou terminar aqui de colher os impostos e já te sigo, tá bom? Mês que vem eu te sigo. Não. Quando Jesus disse: segue-me, ele largou tudo e o seguiu. Então, é isso que eu quero dizer, linkando com outro versículo da Bíblia, que é Mateus 22:14. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. A gente às vezes para pensar o que significa isso. Deus chama a todos. Ei, vem cá. Ei, vem aqui. Mas são poucos escolhidos. O que significa isso? São poucos que aceitam o chamado de Deus. E olha, ser escolhido não é fácil. Porque você tem que negar o seu eu, você tem que negar a sua vontade, você tem que, às vezes, deixar de sonhar os seus sonhos e sonhar os sonhos de Deus. Mas vale a pena. Porque eu vou dizer uma coisa pra você: independente se você acredita ou não, existe um dia que está sendo preparado pelo qual nós vamos chegar diante de Deus e a gente vai ter que prestar contas das nossas obras. E Deus ele vai ver se a gente cumpriu a missão que ele nos deu aqui na terra. Caso a gente não tenha cumprido, todas as nossas obras serão inúteis, serão queimadas. Mas aquele que cumpriu o chamado do Senhor, aquele que obedeceu à voz do Senhor, existe um reino, existe um lugar em que nós iremos morar eternamente. Então eu te pergunto: você quer ser apenas um chamado ou você também quer ser um escolhido?